10 filosofias antigas mais intrigantes e incomuns. O filósofo e matemático Alfred North Whitehead disse uma vez que toda filosofia é uma nota de rodapé para Platão. Os antigos, muitos dos quais o antecederam, tiveram uma influência significativa no processo de pensamento e nas ideias de Platão. De fato, a maior parte da filosofia surge do estudo e da construção sobre os pensamentos e ideias dos filósofos que vieram antes. Todas as filosofias antigas, desenvolvimento do pensamento e da crença em andamento ao longo do tempo. Esta lista é composta por uma coleção de algumas filosofias intrigantes e únicas que existiram ao longo da história. Cinismo, vida não convencional. Os cínicos da Grécia eram cidadãos livres pensadores do mundo, antigos que rejeitavam os confortos sociais e o materialismo do mundo, preferindo viver uma vida simples, livre de bens pessoais. Um dos cínicos mais conhecidos foi Diógenes de Sinope. Nascido por volta de 412 a.C., ele foi contemporâneo de Platão. Diógenes buscava uma vida que divergisse daquela oferecida pela sociedade convencional e desejava levar uma verdadeira vida moral com poucos bens materiais. Seu comportamento foi visto como não convencional e excêntrico por muitos. O próprio Platão considerava Diógenes como Sócrates enlouquecido. Diógenes rejeitou completamente as normas sociais de seu tempo. Dizem que ele morava dentro de um barril, defecava em público, se empanturrava no mercado e urinava nas pessoas que o insultavam. No entanto, ele é considerado um filósofo com um senso de humor e uma visão de mundo curiosamente diferente. Talvez um dos relatos mais surpreendentes da vida de Diógenes venha de um suposto encontro com Alexandre o Grande. A história diz que Alexandre ficou encantado ao conhecer o famoso filósofo e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer por ele. A resposta de Diógenes foi: "Sim, fique longe da minha luz do sol." A escola milesiana, tudo é composto de água. A escola de Mileto, ou Milésia, foi uma escola filosófica de pensamento fundada no século VI a.C., na cidade portuária de Mileto, na Jordânia, o que é hoje a Turquia, uma colônia grega na época. Na escola de pensamento é considerada uma das primeiras sobre as quais foi fundada a filosofia grega tradicional. Como muitas escolas primitivas de filosofia, era preciso sobre algumas coisas, enquanto outros conceitos estavam fora de base. Os Milésios foram um dos primeiros grupos de pensadores gregos a atribuir uma visão naturalista aos fenômenos, em oposição a dar crédito aos deuses. As teorias milésias eram predominantemente baseadas no mundo natural. Tales considerava a água como a origem de todas as coisas, e embora os três filósofos discordassem quanto à substância primordial que constituía a essência do universo, todos concordavam a respeito da existência de um princípio único para essa natureza primordial. Por exemplo, eles teorizaram que tudo o que existia era composto de água. Isso é parcialmente verdade, mas mais difícil de aplicar ao discutir tópicos como a existência do fogo. Illuminati da Baviera. A natureza humana é perspectível. Os Illuminati da Baviera foram um movimento filosófico fundado na América em 1776 por Adam Weishaupt. Ele inicialmente o chamou de Pacto da Perfeição, mas depois o mudou porque achava que o nome original soava muito fora do centro. Os Illuminatis da Baviera propuseram que a natureza humana era perfectível. Ele teorizou que através dos rituais específicos elaborados por Weishaupt e seus associados, a humanidade poderia alcançar uma forma de perfeição. Uma maneira pela qual Weishaupt planejava difundir suas teorias era adotando alguma das práticas do movimento maçonaria mais conhecido.
No entanto, muitos dos pares de Weishaupt estavam descontentes com as mudanças trazidas pela influência da maçonaria. A insistência da ordem em substituir a religião pelo racionalismo também foi impopular. Depois de aumentar o conflito interno, a ordem dos Illuminatis foi banida e Weishaupt foi exilado para a Alemanha. Os Illuminatis ganharam uma espécie de culto nos dias atuais, e alguns acreditam que um ramo nefasto continua a operar. O culto dos bandidos. Eles roubaram e mataram por sua deusa. A palavra moderna bandido é derivada da palavra hindi e urdu tag, que significa vigarista ou ladrão. Este termo foi integrado ao nome Culto dos Bandidos, uma organização secreta que existia no subcontinente indiano. A primeira escrita conhecida a mencionar os bandidos remonta a aproximadamente 1356, mas o grupo não foi amplamente reconhecido até a década de 1830, durante o domínio colonial britânico da Índia. Uma organização profissional de criminosos e assassinos, os bandidos adoravam a deusa hindu da morte e destruição, Kali. Eles eram famosos por roubar e assassinar por estrangulamento viajantes desavisados ao longo das estradas, eventualmente suprimido e erradicado durante o período colonial britânico da Índia. Estima-se que o culto bandido matou entre 50 mil e 2 milhões de pessoas em um período de 150 anos. Alguns argumentam que os britânicos trataram o culto com severidade e sensacionalizaram sua punição para minar o sentimento anticolonial. Os Vedas, deuses do céu, sacrifício e vida extraterrestre. Os Vedas são um grande grupo de textos e hinos religiosos antigos escritos na região noroeste do subcontinente indiano. Consideradas as escrituras mais antigas do hinduísmo, datam de 1500 a 1000 a.C. Inclui orações, poemas, relatos mitológicos e escritos litúrgicos que são considerados sagrados na religião védica. Embora muitas tradições védicas sobrevivam no hinduísmo moderno, o próprio vedismo pertence ao período védico. Seguidores da antiga religião védica adoravam um panteão de deuses associados ao céu e aos fenômenos naturais, praticavam rituais e sacrifícios e rezavam por riqueza, o que se traduzia em mais gado naquela época. Rituais eram praticados e sacrifícios feitos para garantir a satisfação dos deuses e, portanto, do povo. No entanto, a incapacidade dos sacerdotes de controlar os eventos naturais por meio de rituais e sacrifícios fez com que os seguidores questionassem seu poder. Em última análise, o foco da vida religiosa passou de rituais e sacrifícios externos para buscas espirituais internas, na busca de respostas. Alguns ufólogos crentes na vida extraterrestre teorizam que navios voadores, algum deles com tecnologia e dispositivos aparentemente avançados, mencionados nos Vedas como visitando a Índia há 6.000 anos, são prova de existência extraterrestre e visitas à Terra. A escola pitagórica, números de adoração. Pitágoras foi o filósofo grego que viveu aproximadamente de 570 a 495 a.C. Como o nome sugere, ele fundou a escola de pensamento filosófico chamado pitagórica. Pitágoras viveu numa época em que a filosofia e a ciência faziam parte da mesma disciplina. Assim, Pitágoras procurou resolver muitas indagações científicas através da filosofia. Sua contribuição mais significativa para a ciência foi a descoberta da relação entre os números, comumente referido como o Teorema de Pitágoras. Pitágoras ficou tão intrigado e devotado ao conceito de números que fundou um movimento religioso incomum que adorava números e harmonia musical.
Adoração a Moloque, sacrificando filhos primogênitos. Moloque é o deus ao qual os Amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio, cultuavam. Também é o nome de um demônio da tradição cristã e cabalística. Moloque era uma divindade adorada pelos fenícios que habitavam Canaã, atual Síria, Líbano e Israel, entre 1550 e 300 a.C. Descrito como um touro antropomórfico gigante, Moloque é associado em fontes bíblicas aos sacrifícios de criança. Estudiosos acreditam que as estátuas de Moloque eram grandes construções de metal, com um buraco no meio. Um fogo era aceso dentro ou perto da estátua, e famílias colocavam seus primogênitos na estátua como um sacrifício à divindade, para garantir prosperidade para a família e futuros filhos. De acordo com as escrituras, os povos amorreus, por volta de 1900 a.C., adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração havia atos sexuais e sacrifícios de crianças. Estas eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia assim as crianças vivas. Tal fogo seria ao mesmo tempo purificador, destruidor e consumidor. A aparência de Moloque era de um corpo humano com a cabeça de um boi ou leão. Muitas pessoas o adoravam, porém com o fortalecimento do povo hebreu e de outros reinos, tais povos foram desaparecendo, deixando o costume dessa adoração. Segundo a crença bíblica contida no Velho Testamento pelas ordens de Deus, dadas ao povo hebreu através de Moisés, eram expressamente proibida a adoração a Moloque, bem como o sacrifício de crianças a ele, e tal prática seria severamente punida. Mitraísmo, um rival primitivo do cristianismo. Mitra, o deus da luz, foi adorado por muitas culturas ao longo da história antiga. Os estudiosos continuam a debater as origens exatas da mitologia de Mitra, mas era uma religião popular no Império Romano até o século IV. Os mistérios mitraicos, também conhecido como mitraísmo, eram um culto misterioso no mundo romano, onde os seguidores veneravam a divindade indo-iraniana Mitras como o deus da amizade, contrato e ordem. O culto surgiu pela primeira vez no final do século I d.C. e a um ritmo extraordinário espalhou-se a partir da Península Italiana e das regiões fronteiriças por todo o Império Romano. O culto, como muitos outros, era um culto secreto. Os eleitores, isto é, seguidores do culto, veneravam Mitra em templos muitas vezes construídos em cavernas e escondidos do público. Isto era feito de modo a criar a sensação de fazer parte de um grupo especial, tal como um grupo próximo de amigos que não partilhavam segredos com pessoas de fora. Contudo, o segredo do culto era tolerado pelas autoridades, especialmente pelos imperadores romanos, porque era a favor do poder imperial. Foram encontrados mais de 200 templos Mitras, que se estendem da Síria à Grã-Bretanha. Mas os achados concentram-se principalmente na Itália, no Reno e no Danúbio. Após a crise do século III d.C., o estabelecimento do cristianismo, os mistérios mitras diminuíram de importância, à medida que os templos foram amuralhados ou destruídos pelos cristãos. No entanto, alguns templos permaneceram em uso até o início do século V d.C. Religião suméria, comida e bebida nos apaziguarão. A religião suméria exerceu uma grande influência sobre a cultura mesopotâmica. Segundo a lenda, os deuses da Mesopotâmia governaram a humanidade, que era um pouco mais do que escravos ou servos para eles. Eventualmente, os deuses decidiram que a humanidade era demais para lidar, então eles os libertaram e governaram de longe. Quem eram esses deuses?
os deuses da Mesopotâmia eram altamente antropomórficos e desfrutavam de boa comida e bebiam em excesso. Assim, os habitantes da Mesopotâmia tiveram que trabalhar duro para agradá-los. O rei Hammurabi da Babilônia usou a reputação dos deuses a seu favor, compilando o Código de Hammurabi, uma lista de 282 leis que todos os babilônios tinham que seguir. Se alguém não o fizesse, não ofenderia apenas o rei, mas os próprios deuses. A pena por infringir uma das leis dependia do status sociais do infrator. Cidadãos ricos eram tratados com muito menos severidade do que os escravizados. O infame olho por olho foi derivado desse código, o Código de Hammurabi. Hegelianismo, reina e obscuridade. Georg Wilhelm Friedrich Hegel foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII. Ele é mais conhecido por estabelecer uma escola de pensamento chamado idealismo alemão. Filósofo altamente influente, ele criou dois ramos de sua filosofia, hegelianismo de direita e hegelianismo de esquerda, inspirado no jovem Karl Marx. A filosofia de Hegel é notória por ser difícil de entender, mas foi explicada vagamente com a frase somente o racional é real, significando que toda a realidade pode ser expressa em categorias racionais. Ele tentou usar lógica pura ou pensamento abstrato racional, sem conteúdo empírico, para explicar a existência, enquanto sua filosofia inspirou alguns e atraiu um pequeno grupo de seguidores. O idealismo alemão, em grande parte, desapareceu na obscuridade após a sua morte em 1831. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas filosofias aqui apresentadas? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.